O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E estes grandes sinais que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, aderir a alguém ou a alguma coisa sempre passa pela nossa seletividade. Todos nós somos seletivos. E isso é um dom dado por Deus, para que possamos escolher pelo bem e rejeitar o mal. Mas por causa do pecado, nós usamos deste nosso ser seletivo para escolher muitas vezes pelo diabo e rejeitar a Deus. Foi o que aconteceu quando Jesus vai à sua cidade. Não aderiram a Jesus. E não somente não aderiram, mas começaram a dizer: mas este não é aquele, filho daquela, irmão daqueles. Ou seja, toda a adesão passa pelo nosso conhecimento. Eu só adiro àquilo ou àquele que eu conheço, aquilo ou àquele que me atrai, aquilo ou aquele que me leva a uma admiração. Muitas vezes a gente deixa de aderir quando se aproxima de verdade. Eles conheciam a Jesus de uma outra maneira, por isso que eles não deram a adesão correta a ele. Por isso que eles não aceitaram a Jesus. Eles conheciam a Jesus, sim, mas de uma outra maneira. Isso é um grande problema, um grande risco que eu e você corremos. Criamos um Deus, e quando este Deus não corresponde, o Deus verdadeiro não corresponde à maneira que eu criei, eu não adiro a Ele. Mas este não é o Deus que eu conheço. E qual é o que você conhece? Mas este não é o Deus que eu amo. Mas é qual então? O meu Deus não faça, é o seu, não o Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Quando nós fazemos uma verdadeira adesão a Deus, precisamos fazer uma verdadeira adesão a Deus, não ao que eu quero, ou que eu conheço, ou o que eu acho que Deus é. A primeira leitura que nós ouvimos
nos esclarece um pouquinho quem é este Deus e por que muitas vezes nós não damos a verdadeira adesão a Ele. Quando o livro, o autor aos Hebreus vai dizer: o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Nós não aceitamos as correções de Deus. Aliás, não aceitamos de ninguém. O nosso orgulho não permite. Mas Deus que é Pai corrige. Deus que é Pai exorta. Deus que é Pai endireita. Deus que é Pai coloca no lugar. Ah, mas este não é o Deus que eu acredito. O Deus que eu acredito é um bonachão. Por isso que a gente vê tanta gente na porta do inferno andando pelas ruas. Porque este não é o Deus. Quando não aceita uma correção, cria um Deus mentiroso. Não que a gente realmente, não aquele que realmente se revela a nós. Quem é este Deus ainda? Aí a coisa fica ainda mais complicada, quando o autor aos Hebreus diz: e para a vossa para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Deus não quer o sofrimento de ninguém, mas abre bem os ouvidos no que eu vou falar. Ele permite o sofrimento para nos educar. Ele não quer que os filhos sofram, mas Ele permite para nos educar. Porque o sofrimento tira as arestas que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Pensa numa árvore, se ela não é podada, ela pode até crescer, toda desengonçada, e facilmente ela vai cair e quebrar. Ela vai quebrar e cair. O sofrimento nos poda de muitas coisas. Todos nós, alguns mais, outros menos, trazem as cicatrizes dos sofrimentos da vida. Deixa eu te dizer de uma maneira para que você saia daqui com uma decisão. Ou você quer ser de Deus ou você vai por diabo. Deus permitiu a todas estas cicatrizes. Deus permitiu que todas elas estivessem em você. Ele não queria, mas Ele permitiu quando elas aconteceram. Por quê? Se você saiu do sofrimento melhor do que quando você entrou, parabéns, você fez o caminho certo. Quem está em Deus entra numa batalha e sai melhor dela quando passa. Quem não está em Deus, ao entrar numa batalha, se sair, sai muito pior. Deus corrige, Deus permite o sofrimento, e a carta aos Hebreus termina hoje dizendo: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui nós jogamos no lixo todo o complexo de vitimismo, porque Deus quer a paz entre nós. Ah, mas foi fulano, foi Beltrano que fez isso. Estou passando por isso porque foi ele e ela que fez isso. Deixa de ser vítima. Por isso que muitas vezes nós não aderimos a Deus como Ele realmente é. Por isso que muitas vezes o buscamos somente para apagar uma mancha que o outro deixou em mim. Deus quer a paz entre você e essa pessoa. Por isso, ao fazer a adesão a Deus, saiba muito bem, não é Ele que se adapta a você, porque isso Ele já fez quando Ele se encarnou. Somos nós que, por Ele ter se encarnado, é que devemos nos adaptar a Ele. Como? Aceitando as suas correções, aprendendo com todos os sofrimentos da vida e buscando a paz com todos os irmãos.
Se quiser sair da igreja, pode ir antes da comunhão. Que este é o Deus que se revela a nós. Não aquele que se apresentou lá em Nazaré e começaram a dizer: mas esse não é aquele? Filho daquela? O que eles achavam não era o Deus que se revelava. Era aquele que eles achavam que deveria revelar. Difícil? Olha para a cruz e você vai entender tudo que eu acabei de dizer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.